dupla aqui. O que é legal é o seguinte, é que esses Master Groups, eles começam a ser também um espaço de network, né? Para Masters de turmas diferentes se conhecer. Então, estou vendo aqui, e provavelmente vocês podem não conhecer alguns aqui. O Thiago, por exemplo, o Schutz, que é um advogado de renome de startups ali no ecossistema de Floripa, ele é da nossa turma 5, né? A Cris também, por exemplo, da turma 3, né? Então, rapidamente, já que a gente está aqui em alguns, 30 segundos aí para cada um dizer, ajuda as pessoas aqui e que turma que é do Master. Vamos lá, Nelson? Você está no mute. Eu ajudo as pessoas a... Bom dia, pessoal. Sou da turma 6 e ajudo as pessoas a entenderem a relação entre elas e serem mais empáticas. E, com isso, elas serão mais felizes e alcançarão seus objetivos. Muito bem. Turma 6. Sexta turma. Turma 6, Nelson. Muito legal. Mais um companheiro de longa data já. Dr. Carlos César Toledo. Você ajuda as pessoas aqui. 30 segundos. Eu ajudo as pessoas a buscarem excelência na gestão de seus negócios, sincronizando estratégias, processos e pessoas. Eu sou da turma 6. Legal, muito bom. Doutor Domingos Laudísio. Eu ajudo as pessoas a encontrarem as respostas às suas grandes indagações no sentido de resolverem as questões que precisam ser endereçadas. Muito bem, muito bem. Turma 4, né? 4. 4 atual. Adriano, por favor, querido. Bom dia a todos. Eu sou da turma 6 e eu ajudo as pessoas a implementar mecanismos de governança e gestão para que eles se adequem a esse novo momento da nova economia. Muito bom. Doutor Flávio, doutor mesmo. Eu acho, Flávio, que você... Não, eu acho que você é o único médico Master. Eu acho. Vamos checar. Produção, vamos checar esse negócio que a gente tem que valorizar essas... a gente tem algumas excentricidades na rede, mas freira ainda não. Eu já dei aula do Board Canvas para freira, mas ainda não virou Master. Então fala aí, Flávio. Só brevemente, eu consegui trazer a Tarsila, que é do nosso conselho, do nosso grupo, né, da nossa empresa médica, e consegui trazer o meu coach também, já de algum tempo, para esse Master. Acho que é a turma 5, eu acho. Mas eu não consegui trazer nenhum médico para esse curso, é uma coisa impressionante. Mas eu esteja errado. Ou o pessoal está meio ocupado aí com um probleminha que está tendo aí no mundo, né? Exatamente. Também tem isso. Eu estou tentando ajudá-los já há algum tempo e como tem muita gente dentro da empresa, eu ajudo eles a se alinharem ao nosso propósito, de ajudar pessoas. É simples assim. O teu grupo empresarial é qual, Flávio? Só para o pessoal saber. Takawaka Anestesia. É um grupo de médicos anestesistas. Nosso produto é fazer o doente chegar acordado, dormir um tempinho e sair acordado depois de um período X de tempo. É uma boa forma de se apresentar, Flávio, né? Podia falar de qual cidade? São Paulo. As pessoas a dormir um tempinho e acordar depois. Isso, é uma linha de produção, que nem o Charlie Chaplin, né? Chega acordado, dorme um pouco, sai acordado depois de um tempo. Sem defeitos, né? Muito bom. É isso aí, verdade. Querida Helena. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Helena, ajudo as pessoas a se conectarem com oportunidades aí de gestão, acompanhamento do cliente e empoderamento. Muito bom. Doutor, você queria... Turma 6. Turma 6. Mel, você tinha falado da cidade, né?
Então, Nelson é Curitiba, Domingos é São Paulo, Adriano Goiás, Flávio São Paulo, Helena Curitiba, Gabriel, Rio de Janeiro. Fala aí, você ajuda as pessoas aqui, meu amigo. Sou Gabriel, do Rio, turma 6, e eu ajudo as pessoas a fazerem uma transição, as empresas, a fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Muito bom. O Carlos também em Petrópolis, né? Que a gente tinha comentado aqui no início. Isso. Cris, minha querida, excelentíssima. Oi, pessoal, sou Cris Alessi, eu ajudo as pessoas a se conectarem também, dando o melhor de si para fazer o melhor por todos. Muito bom. Curitiba Nossa, também. Super líder do ecossistema de inovação de Curitiba, aqui do Vale do Pinhão, né? A mentora E turma por trás do 3, Vale. né? Nossa, nem Turma parece 3, que faz tanto tempo. É verdade. Querido Marcelo Venturi, meu amigo, Master Vale, Master Turma 1, olha só, o cara tem vários badzinhos aí, Master. Veterano. Fã do Anderson. Sou um seguidor do Anderson. Eu que sou um seguidor seu, meu amigo. Eu sou da turma 1, e qual que era a pergunta-chave mesmo? Você ajuda as pessoas aqui? Tornar o mundo mais inclusivo. A termos uma sociedade um pouco mais inclusiva no futuro. Verdade. Querido Thiago, o advogado de bermuda, passeando em Floripa. Sem máscara, bicho. Sem máscara, cara. Não. Pô, tô dentro do carro, quietinho. Pessoal, fala aí, meu querido. Bom dia. Eu sou advogado, mas eu ajudo as pessoas a empreender sem que o jurídico seja um problema, e sim um caminho com muitas soluções. Muito bom. Legal. Ainda nós temos aqui alguns amigos que não estão com o vídeo aberto. Se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Estou vendo a Renata, querida Renata, Laércio. Laércio, estou te devendo um feedback, cara, de uma agenda aí essa semana. Me perdoe, foi uma correria total aqui com a minha aula do C2I essa semana. Tive que preparar aqui. Aliás, quem está aqui do C2I é o querido Flávio. O Flávio está aí. Então, vou te ligar mesmo. Tão logo. Estou devendo mesmo. Tão logo acaba essa agenda aqui. E eu estou tentando me ajudar a resolver um problema. Estou tentando me ajudar a resolver um problema na rua, então vou ficar mais em off. Tranquilo. E você ajuda as pessoas aqui, Laércio, em Goiás? Pois é, por enquanto eu estou tentando me ajudar aqui a resolver um problema pessoal na rua. Então não vai dar para me explicar direito, entendeu? Não, tudo bem, tranquilo. Renata, se quiser se apresentar, fica à vontade. Ricardo Cassian também, grande amigo. Bom dia. Eu ajudo as pessoas a repensarem mentes e corações e entender que transformação digital é uma mudança de comportamento e não uma mudança tecnológica. Turma 2. Isso aí. Eu ainda lembro. Querido Ricardo, quer se apresentar, cara? Tá por aí? Tá ouvindo? Só não vai falar que torce pro Curitiba, porque aqui é proibido esse tipo de torcedor aqui. Né? Tudo bem, Anderson? Bom dia a todos. Bom dia, amigo. Prazer estar com vocês aí. Faz tempo que a gente não se fala pessoalmente aí, mas a gente sempre está se acompanhando aí, né? No nosso Legal. Movimento aí, né? Turma 2, um ótimo companheiro aí que hospedou, inclusive, né? O Ricardo era o artífice por trás aí do espaço muito legal aqui em Curitiba que existia, que era o CRIA. Mas obrigado, Ricardo, pelo teu apoio aí. Vamos lá, gente, então. Peço para a Aline projetar. Obrigado a todos. A gente vai fazer uma rodada dupla aqui de 2 discussões, de 2 e-books novos que vão sair. Então, a notícia boa é, vocês que estão aqui, todas as contribuições de vocês vão ser consideradas e vocês já são colaboradores junto comigo desses 2 novos e-books. O nomezinho de vocês vai constar lá, assim como de outras pessoas que têm colaborado também, masters e até não masters, né? A gente é um espaço democrático aqui. Eu acho que o objetivo maior realmente é a gente impactar a sociedade nas discussões que nós fazemos, de juntar esses temas de governança,
inovação, tecnologia, ética, compliance, essa confusão toda aí, né, que a gente se meteu. Então, esse aqui é um elemento que nós começamos a discutir, a gente começou a rascunhar, e de fato era bem um rascunho mesmo, num bônus class que eu fiz para a turma 4, tá? Então, o pessoal das turmas anteriores, das turmas 1, 2 e 3, não viram, né? De uma certa forma, a gente tratou, obviamente, desses temas do Master, né? A linha, o guide do Master sempre abordou isso, mas no sentido de evolução contínua, a gente tenta também criar, né, artefatos que possam, vamos dizer assim, aterrissar, né, e também difundir frameworks ou, eventualmente, formas de diagramas, e, enfim, que ajudem a disseminar as coisas que a gente prega e tal, né? E também, no limite, ajudem, de fato, o empresariado brasileiro, o ecossistema de inovação, etc. Então, esse aqui é o primeiro dos temas de hoje, que é o Partner Roadmap. Como é que vai funcionar a dinâmica aqui? É tão simples quanto a gente olhar para ele e debater, e ver se falta alguma coisa, se tem que tirar, se corrigir e tal. E aí os inputs, os insights de vocês são usados para a gente criar esse e-book, tá? A linha é mais ou menos assim, né? A gente cria o diagrama, divulga, dá um tempo para o pessoal dar os feedbacks, né, nas redes sociais, faz agendas como essa aqui de Master Group, discute e tal, e daí lança um e-book. Em alguns casos, a coisa está avançando, né? E a gente muito provavelmente crie livros efetivamente físicos, porque ele também é um artefato, vamos dizer assim, importante, né? Em alguns momentos, embora a gente seja muito digital, mas a questão do livro também tem uma coisa que às vezes como dizem os espanhóis, é um regalo, né? Um presente bacana e tal para eventualmente, quem sabe um desse aqui que a gente está discutindo faz parte de uma próxima Master Box aí. Aliás, Master Box é um privilégio também da turma 4 em diante, né? As turmas 1, 2 e 3 não tinham a Master Box. Vão ficar aí, R$100 a gente manda. Só para um breve comentário, o livro também tem um simbolismo. Então, nós como seres simbólicos, isso é importante. É verdade, Carlos, bem lembrado. Então, vamos lá. Partner Roadmap, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é dizer o seguinte, gente, nessa jornada de começar a discutir as relações societárias, qual seria o caminho, né, de sair do from zero to alguma coisa, certo? De discutir as relações societárias logo no early stage, logo no início, e a gente caminhar com isso e evoluir com isso até coisas mais sofisticadas, como partnership. Será que a partnership é a coisa mais sofisticada aqui? Esse já é um primeiro ponto, e eu tenho aqui minhas observações em relação a isso. Mas eu não quis mexer nessa última versão e quis trazer também as minhas ponderações aqui para dentro desse grupo, porque eu tenho certeza que, como eu sempre brinco, a minha sabedoria acaba rápido, e a gente, nesse fórum privilegiado aqui, consegue também discutir, apontar e evoluir juntos, né? Então, aqui, a gente primeiro pensou numa camada em cima que possa dar títulos a estágios aqui de evolução das relações societárias. Vamos sempre entender, esse Partner Roadmap seria uma evolução, uma curva ou um modelo de avanço, de maturidade das relações societárias e de instrumentos feitos para isso, ou práticas, né, ou técnicas, ou toolkits, enfim, mas como se fosse a visão geral do relacionamento societário, from zero to hero, to alguma coisa. Então, no começo, o primeiro tipo de governança, observem ali, ele é essa governança por princípios, que a gente está chamando a nova edição do Board Canvas. Depois nós vamos falar especificamente dele, que é uma outra revisão também. Mas, talvez, uma ponderação, né, uma forma aqui, me parece fazer sentido, né, e desculpa fazer apologia aí ao próprio modelo, mas que a gente, no começo das relações societárias, use um modelo absolutamente simples, jovial, de uma página, ok? Então, depois a gente se atém a ele, evolui ele e tal. Mas como evolução, ou como um primeiro passo, como eu sempre brinco, né, na mesa do bar, vamos usar esse modelinho, é um modelo que traz a perspectiva. Por que o nome por princípios? Porque ele traz a governança muito próxima do valor pessoal dos sócios, né? Se vocês concordarem, certo? Então, acho que é por aí, acho que é essa a primeira coisa.
Aí tem um segundo estágio. O segundo estágio que a gente denominou todos esses termos, essa sequência, está tudo aqui em discussão, gente, ok? Né? Mas, a priori, numa das discussões que nós já tivemos, modelada seria um próximo passo dessa governança, aonde eu teria um acordo de fundadores, um Founders Agreement, né? Em paralelo a começar a usar o caderno de governança para startups e scale-ups do IBGC, que é um material muito legal, né? Muito bem construído, até de forma, o a diagramação dele, assim, tá uma diagramação jovial e tal, né? Então, acho que é muito legal. Esse seria um segundo step em paralelo, tá? Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, aí acho que a gente não precisa entrar no mérito, assim, né? Como evolução, em geral, eu falo de uma governança por princípios, depois eu dou uma modelada nela, se vocês concordarem, tá? Então, gente, e também se tiver algum ponto aqui, também pode interromper, já podemos começar. É um debate super aberto aqui, tá? Terceiro, um tipo de governança, vamos dizer assim, formalizada. Seria um outro nível aí que a gente daria para essa governança. Aí eu começo a ter talvez dois artefatos. Um acordo de acionistas, efetivamente, né? Ou seja, então essa evolução também é importante perceber. Eu saio de um board canvas num papel de pão, feito na mesa do bar, eu vou para um acordo de fundadores, que já tem ali alguns termos, alguns acordos, tem templates, eventualmente, né? E aí eu vou para uma coisa um pouco mais formalizada, que é um acordo de acionistas, efetivamente, né? Acho que faz sentido esses passos, né? E, em paralelo, eu também posso já ter, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas sem estupidificar muita discussão, eu começo a ter aqui isso sendo espelhado já num contrato social. Alguns desses termos que começam a ser discutidos lá no Board Canvas, que passam pela discussão, por exemplo, do caderno de governança, do acordo de fundadores, eles se dividem em dois novos artefatos aí, ou ele vai para um acordo de acionistas, ou ele vai para o contrato social, em geral, né? Ok, modelos também são esse desafio da gente colocar um modelo que abrace as circunstâncias, né? E aí o quarto estágio aqui, se a gente puder chamar assim, do tipo de governança, é uma governança inovadora, aonde a gente, por exemplo, começa a discutir modelos de partnership, né? Eu sou, Domingos, já te passo a palavra aí, eu sou conselheiro de uma scale-up que está desafiando aí, postulando ao desafio de concorrer com o Boozer. Só que ele é uma iniciativa de um grupo de empresários, de vários empresários, né, do transporte público interestadual, várias empresas pesadas, né, e que eles perceberam que eles tinham que criar alguma iniciativa, né, para contrapor e com diferenciais muito bacanas, inclusive fazendo aqui uma propaganda. Em breve vocês vão ver. Aliás, já foi lançado, né, mas pela pandemia e tal, ainda está em formato aí de uma espécie de MVP, que chama-se Embarca Aí, né? Então já tem o aplicativo e tal, vocês podem baixar, concentrado por enquanto aqui nos estados do Sul, e alguma coisinha aí no estado de São Paulo, mas é uma iniciativa. E por que eu estou comentando isso? Porque ali agora, por exemplo, ela praticamente nasceu uma scale-up, porque ela nasceu anabolizada, porque é um grupo de várias empresas, então ela foi from zero to já 40, 50 pessoas, de uma maneira bem interessante. E agora, na reunião de ontem de conselho, inclusive, a discussão era, veja, é recente, 6 meses. Puxa, a gente tem que partir para um modelo onde as pessoas, a gente consiga crescer de maneira escalável no modelo de partnership e tal. Então já chegou nesse nível e chegou muito rápido a esse nível. Mas será que é por aí? Será que termina aí? Então, antes de eu mesmo começar a ferrar o modelo, eu vou passar para o Domingos e depois para o Flávio, que levantaram a mão. Vai lá, Domingos, por favor. Ok, bom dia a todos. Bom, primeiro você acabou de dar um exemplo nessa scale-up de que talvez aí a gente precisa mudar alguma coisa, tá? Quando eu vou passar por todo, depois eu vou particularmente para aí, tá? Eu não sei ainda, precisamos pensar um pouco mais se as palavras corretas seriam modelada, formalizada ou inovadora, tá? Em cada um dos blocos. Mas eu olhando para o todo, você tem um acordo de fundadores, acordo de acionistas, contrato social e partnership, eu vou ampliar um pouco esse partnership, você está vendo um modelo de como os acionistas se relacionam entre si. Basicamente, a fundação desses 4 blocos
é como os acionistas se relacionam entre si. E se você pegar caderno de governança do IBGC para startups, ou até o modelo BISS, que você tem ali no livro, aí são práticas de governança, não apenas modelos como os acionistas se relacionam entre si. Então, esse bloco de caderno de governança tem que estar em algum lugar, mas eu não sei se faz parte do mesmo nível, da mesma estrutura dos demais blocos, porque aqui são relações entre investidores, acordo de fundadores, acordo de acionistas, contrato social e partnership. Então, esses daqui são claros, que são relações entre investidores. Aqui é mais. Aqui, esse caderno de governança, se você quiser incluir BISS ou qualquer outra coisa, é como se aplicam as práticas de governança. Tá? São duas coisas que têm uma certa diferença. Quanto ao partnership, foi até bom que você citou, mas existem exemplos, vamos dizer, de você que eu conheço, não vou me alongar muito, de startup que você, num determinado ponto, você junta duas startups, você tem um cross-equity, você troca ações e elas viram uma só. Não chega a ser uma fusão em si, mas uma aliança entre duas coisas que se iniciam e que chegam ao mesmo local de formas diferentes. Então, se alinham para que se chegue mais rapidamente. Eu teria também outros. Se você quiser exagerar no exemplo, quando os japoneses criaram o Keiratsu, que é uma troca de ações entre empresas, existe uma outra forma. Keiratsu não tem nada de inovador, tá? E o Shaibol. Então, existem várias formas de alianças estratégicas entre, eu não vou dizer nem investidores, entre pessoas interessadas ou comprometidas com a causa ou com a finalidade do negócio, e partnership é uma dessas formas de alianças estratégicas. Eu chamaria que uma aliança estratégica é algo inovador. Eu citei dois exemplos velhos, Keiratsu e Shaibol, e exemplos mais novos, quando você junta duas startups perseguindo o mesmo objetivo para se chegar mais rapidamente. Então, eu queria fazer um apanhado um pouco mais geral. Eu não sei como talvez descer um pouquinho esse caderno de governança, VTE, BIS, para baixo, e aqui talvez ficar o acordo de fundadores, porque aqui são estruturas e embaixo são práticas. São minhas observações gerais. Não. Ótimo, ótimo. Eu achei que estava no mute aqui. Muito bom. Essa diferença de práticas e de modelos, né? Ou seja, aqui nós estamos falando de modelos, né? Eu acho interessante a tua visão, até porque provavelmente principalmente se a gente transformar ele no IVTE e no BIS juntos, caminhando juntos, talvez eles sejam contínuos, né? Exato. Ele perpassa, né? Porque o próprio caderno do governança IBGC, por exemplo, ele preconiza os estágios. O BIS, o modelo do meu livro, também, né? Então acho que faz todo sentido que ele permeie aqui, talvez, né? Vamos pensar aqui em alguma coisa nesse sentido. Legal, muito bom. Depois você me põe no grupo aí esses nomes chiques que você falou aí, que eu não entendi nada. Meu nome é Keiritsu e golpe de karatê aí, só o Flávio entendeu. Eu vou escrever ali no chat os nomes, tá? Faz favor, valeu. O querido Flávio, você queria comentar também? Ele vai vir com o Keiritsu aí também. Não. Eu só tenho cara de oriental. Eu falo pouco japonês, mas eu disfarço só. Eu estava olhando isso daí, eu estava olhando e falei, puxa, por que a gente não começou a nossa empresa olhando esse frame, né? Porque nós começamos lá falando, a hora que a gente se organizou um pouquinho, né? Vamos criar um contrato social. Então, nós começamos lá na frente. E aí dá um trabalho enorme para você arrastando esse grupo que continuou crescendo. E agora está exatamente nesse momento voltando para trás. Vamos rever nossos princípios. Vamos entrar num acordo, porque senão não vamos chegar a lugar nenhum. Então, acho que é bárbaro esse tipo de frame, porque dá bastante clareza, não só no momento que você está, mas também para o momento que você talvez tenha que continuamente revisitar, né? Você está em determinado momento de desenvolvimento, fala, vamos revisitar os nossos princípios, nossos valores, para ver se eles ainda são válidos no ambiente que você vai ter que ser mais inovador, vai ter que criar mais partnership. Então, eu acho que tem que ter a flecha da esquerda para a direita, mas também talvez tem que ter uma circular aí que provoque a
contínua revisitando os princípios, os modelos, para que você não fique no meio do caminho, né? É verdade, bem colocado, né? Aliás, no BIS e no livro eu coloquei um elemento justamente de você revisitar de tempos em tempos, né? E eu falo que, por exemplo, o Board Canvas, ele serviria para você justamente, claro que com o passar do tempo das relações societárias, né? Eu até coloco isso no livro também, os vícios, eles acabam dificultando, né? Que o pessoal já se conhece e tal. Eu lembro assim, quando eu sentava para rever, nós tínhamos um acordo de fundadores da minha startup com meus sócios, e embora tenhamos falhado, acho que eu contei isso em algumas das agendas que nós tivemos, né? Como, por exemplo, de não participar a família, e daí o genro dele veio a participar e a gente falhou o próprio acordo que nós tínhamos feito. Mas o fato é que eu coloquei lá que, a despeito de, com o passar do tempo, os vícios nas relações tornar as revisões inócuas muitas vezes, e aí por isso vale a pena ter um advisor, um mentor, um master, né, independente. E, aliás, é muito legal vocês estarem aqui fazendo parte disso e ter esse interesse, porque uma das coisas que eu imagino aqui projetando é que, na medida que a gente lança um e-book desse, define essas práticas juntos, todos nós aqui, sem dúvida, vamos ser, vamos dizer assim, defensores, vamos estar evoluindo o modelo e também vamos ser procurados para fazer mediações. Eu não consigo dar conta hoje. Tem masters que passaram, acho que até na turma 3, na turma da Cris, Alessi e do Thiago, tem um pessoal que tem uma startup já grandinha, que esses dias me procurou, assim como o Laércio aí está reclamando que eu não consigo atender, também lá no spin-off que ele está fazendo lá em Goiás, né? Então, assim, essa questão, ela hoje o Anderson realmente bateu no teto, mas se a gente for desenvolvendo esses modelos, eu acho que todo mundo aqui será mentor, advisor, né? E será procurado também para esse tipo de coisa aí. O depoimento do Flávio é muito legal para isso. Obrigado, Flávio. A Cris levantou a mão. Cris, é R$100 para você, para participar. Opa, A gente está então tá monetizando barato. tudo aqui. Então tá barato. Eu estava aqui pensando, porque na minha realidade de dia a dia tem muita gente nova, né, que está num nível ainda de começar a se organizar ali por princípios e tal, e o que eu enxergo é que não há muita clareza das opções, e aí quando não há clareza de opções do que virá para frente, vem o basicão, né? Assim, nem vai se buscar o novo porque não tem o novo como horizonte. E aí, quando talvez se descubra um pouco sobre até o que o Flávio falou, né? Quando se descobre, já passou, já está no momento que já criou vício, já criou algum tipo de coisa e nunca refletiu sobre as novidades. Quando o Domingos fala do caderno de governança, que não é talvez não esteja, né? Não é a mesma caixa, talvez também precise, além do Board Canvas, que dá uma visão muito geral, né, de não contratual, mas algo além do caderno de governança que mostre, ou que pelo menos dê visões do que pode vir para frente, para já ser pensado, de repente, numa primeira forma que é diferente do padrão estipulado, o padrão conhecido aí de mercado. Eu acho que os entrantes, para não errarem, para não descobrirem que o erro muito tarde, assim, sabe? Pensando no pessoal mais novo do que no pessoal já consolidado, que já esteja aí no formalizada para inovadora, do modelada para formalizada. Legal. Também não tenho certeza desses nomes. Não, é ótimo o teu ponto, porque me lembra, eu acho que foi da turma 4, da diretor lá da Unicred de Floripa, inclusive, que é puxa, me fugiu o nome dele, é Gabriel, acho que é Gabriel também. Ele logo depois da aula do Board Canvas, ele me ligou, falou assim, cara, achei super legal, mas me diga uma coisa. Opa, tá vazando um áudio aí, gente. Alguém tá escutando uma música muito legal, aliás, dá para colocar pra gente aí, que eu curti. Ele me ligou falando assim, pô, Anderson, agora
quais seriam as 4 perguntas, 5 perguntas, ele me instigou assim a dizer quais seriam as 2, 3 coisas assim que eu faço para definir se eu realmente vale a pena eu fazer esse negócio com esses sócios e tal. E eu rascunhei para ele, inclusive está nos meus, eu tenho uma listinha de pendência de artigo para fazer, né? E esse é um dos que está pendente, porque ele se posiciona justamente nessa linha aqui, ó, nesse verdinho aqui que eu estou desenhando, por aqui, ó, né? E aí o teu insight, Cris, me lembrou desse tema, e eu vou compartilhar nos grupos, eu vou fazer esse texto, e talvez valha a pena a gente incluir aqui, porque a provocação dele foi perfeita. Eu lá atrás, eu respondi para ele qualquer coisa assim do tipo, lá atrás, quando eu e meus sócios sentávamos para decidir isso, para conversar sobre isso, a gente se fazia 4 perguntas. Eu tenho uma oportunidade, né? De fato, como é que era? Eu tenho uma oportunidade, eu realmente tenho uma oportunidade. Essa oportunidade, eu tenho uma oportunidade, como é que eu respondi para ele? Ele faz, eu tenho condições de competir, né, por essa coisa, porque aí tá beirando, tá falando da questão de relação societária, numa discussão incipiente, mas está falando também de se vale a pena fazer essa coisa, né, esse negócio e tal. Eu tenho condição de ganhar, porque são coisas diferentes. Então, eu tenho uma oportunidade, de fato, eu tenho condição de competir, eu tenho condição de ganhar, e a 4ª, que é muito interessante, vale a pena fazer isso aí? Porque é a questão do custo de oportunidade, do tempo, né, que a gente nunca tem. Então, talvez inspirado por essas perguntinhas que eu usava lá atrás, nem sei se são exatamente uma referência para aqui, mas e também por isso que a Cris falou, me ocorre que vale a pena, eu vou pensar nesse texto, vou recuperar isso que eu falei com o Gabriel lá da Unicred, que é Master 4, e talvez a gente encaixe alguma coisa aqui, Cris, tá? Obrigado aí pelo ponto. Marcelo, fala, meu amigo. Então, aqui é um comentário, não sei se aplica aqui, de repente está dentro do modelo, mas eu estava pensando muito em medição, Anderson, ou seja, uma startup caminhando ao longo desse processo aqui, ao longo dessas fases, como é que a gente representaria a medição? Eu quero saber onde eu estou e eu quero evoluir dentro desse conceito aqui, né? Então, eu estava pensando, por exemplo, lá na comissão lá de startups do IBGC, nós estamos trabalhando nas métricas em cima do caderno, né, para uma startup ver como é que ela se enquadra dentro das várias fases, é só um exemplo. E como é que depois ela vai se medindo todo ano, como é que ela evolui. Mas aqui dentro, de novo, foi treinado em multinacional para você medir tudo, né? Você não mede e o negócio não anda. Ou você nem sabe se está andando. Então, dentro desse conceito, onde que estaria como é que a gente representaria aqui uma medição da evolução de uma startup dentro desse fluxo, dentro desse conceito? É mais isso aí que eu fiquei pensando. Não sei se faz sentido. Pô, super faz. Eu acho que isso entra dentro, muito provavelmente nessa versão, a gente não consiga extrapolar isso, né? Mas é uma evolução natural, Marcelo, da gente depois conseguir pôr a régua, né? E conseguir estabelecer as métricas de como eu passo de um gate para outro gate, né? Qual é o modelo eu acho que talvez o que a gente possa fazer nesse momento é apontar, né, no final desse e-book, dizendo assim, o que nós não vimos, né? Como se fosse uma pesquisa, né, científica mesmo, né? Quer dizer, olha, próximos passos disso aqui, pá, métricas, blá, 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 né? Então acho que digo assim, é o simbolizar que você vai precisar em algum momento fazer isso, né? Na verdade, para poder medir, você tem que enquadrar as coisas em determinados parâmetros, se transforma num assessment, e aí você vê onde você está e para onde você quer ir, compara com qualquer benchmark. Mas eu estava pensando aqui, dentro do modelo representativo aqui, você tem algum bloco que teria isso dentro, né? Ou se faz sentido, assim,
Eu acho que pensando faz. no espírito da startup em comprar esse modelo, né? Era legal, porque assim, a primeira pergunta que um cara faz, toda vez que eu falo do caderno, faz para mim, fala, cara, que legal, como é que eu implemento tudo isso? Quem me ajuda? Como é que eu meço onde é que eu estou? Então, é uma aquela da natureza nossa, né? É verdade. Não, um ótimo ponto. Acho que essa questão de métricas a gente endereça e aponta que temos que caminhar para lá. E aí, talvez tenhamos que tratar desiguais como desiguais, né? Tem uma outra discussão, um outro master group que nós estamos tendo, vocês estão todos convidados como master, que dá conta das funções de conselho, é um mapa que a gente está fazendo de funções de conselho. Ali a gente já exercitou consideravelmente, inclusive dentro do C2I agora, a gente fez uma sessão absolutamente sensacional ontem, quinta-feira, foi a minha aula lá no C2I, rediscutindo ele todo, com todos os conselheiros ali que serão certificados em inovação. E uma das coisas, acho que o Flávio está lá no grupo, uma das coisas que a gente percebeu lá nessas discussões é que ele pode ser moldado por tipo de modelo de negócio, né? Então, funções de conselho, e aqui também, né? A relação societária ou, eventualmente, algum artefato aqui, ele é preconizado porque eu sou uma fintech e aí eu tenho que ter algum tipo de obrigação, talvez lá num terceiro nível, né? Em alguma especificidade, algum fundamento, alguma prática, alguma coisa precisa ter num contrato social ou ter algum artefato regulatório que precisa ter em função de um modelo de negócio em específico. Então, não só métricas, Marcelo, como também aplicabilidades, tratar desiguais como desiguais, negócios diferentes. Pode ser que a gente tenha que apontar aqui também, eu vou até anotar, né? Negócios diferentes, né? Modelos de negócio diferentes podem influenciar também essa questão. Então, é perfeito o teu ponto. Eu tenho um ponto aqui que é a questão aqui de partnership. No final, eu fiquei olhando para isso, fiquei pensando assim, cara, mas não é só partnership, né? Um pouco em linha com o que o Domingos falou. Por exemplo, a gente tem aqui questões de tokenização, né? Tokenização do trabalho, né? Então, você tem aqui o próprio advento, assim, eu não sei como que a gente endereça esse tipo de coisa, encapsula isso numa palavra, numa coisa, mas, gente, o próprio pandemia acelerou demais uma questão de horizontalização das relações de trabalho não estarem vinculados dentro dos parâmetros que a gente sempre teve, né? Cada vez mais nós, especialistas em determinada coisa, ou crescendo e amadurecendo num determinado tema, seremos aquela coisa on demand, né? De você trabalhar um pouco para aquele negócio, um pouco para esse negócio. A gente tem o exemplo aí da querida Helena, né? Que tem aí 2, 3 startups que ela está sendo cross-founder, né? Vamos chamar assim, né? Então, assim, percebo que o próprio modelo até então que a gente estava tentando enquadrar aqui, eu me desafiando por ele, olhando para ele, atirando pedra nele, eu falei, pô, mas ele está muito quadrado. Ele não está nascendo para esse mundo que 2020 aponta, né, pós-2020, aonde as relações de trabalho elas vão estar totalmente malucas, né? Então, eu não tenho respostas para essa provocação que eu mesmo estou fazendo, mas assim, e talvez não nessa versão 1 a gente possa responder a isso, né? Quer dizer, estamos amadurecendo também. Mas, no mínimo, ele entra aí como uma inquietude, né? Eu acho, se vocês concordarem. Querida Renata, você queria colocar um ponto? Até na linha do que você está falando, Anderson, eu sei que o trabalho está muito focado em sociedades, mas, por exemplo, eu estou trabalhando para uma empresa que a sócia resolveu comprar parte de todos os outros sócios. Ela está sozinha e o que ela resolveu fazer foi pegar alguns, se pode chamar diretores da empresa, e, na verdade, eles têm uma função hoje de direcionar a empresa em conjunto. Então, não é uma sociedade no estilo formal,
Eles não se tornaram sócios, mas propriamente dito nesse formato que a gente conhece, mas são eles que estão drivando agora a estratégia e o horizonte da empresa. Então, por uma questão de mindset, de estrutura, eu não sei se pensando como condução de uma empresa, obrigatoriamente tem que existir um modelo de sociedade formal, entendeu? Formal, então, legal. a gente conhece, né, que eu estou dizendo. Tem que ter uma estrutura societária para você conduzir a governança da empresa, porque eles são um exemplo, inclusive eles são uma empresa que sai da área da educação, que saíram do mundo físico e foram para o mundo digital e fizeram uma mudança bem grande. Dentro de breve, vocês vão falar deles. Opa, conta para nós aí. Agora, eu acho, Renata, bem colocado o teu ponto, que se você pegar o Board Canvas, ele já é um pouco assim, não precisa formalizar, mas pelo menos discute, né, os teus valores, os teus princípios, aqueles 4 quadrantes lá, ou pelo menos os 3 de cima, né? Já te passo, Gabriel. E agora, ali em modelada, o próprio conceito do Founders Agreement, né, do Acordo de Fundadores, também é essa não formalização. Quando eu vou para contrato social e para acordo de acionistas, o acordo de acionistas, não sei se o Thiago, advogado no grupo, pode contar, ele já tem um pouco de... eu não sei se ele tem valor, expressamente um valor legal, mas assim, se você trocou e-mails com seu sócio, alinhando algumas coisas, eu acho que já representa alguma coisa, né? Enfim, e o teu ponto é ótimo. Tu estás correto, tá? E de fato a minha grande preocupação é que às vezes não existe acordo de sócio e tem um monte de trocas de e-mail. E no meio de trocas de e-mail existem conversas. O problema é que as conversas não são registradas, os e-mails sim. Eu já vi coisas completamente absurdas darem errado, porque por e-mail eles trocavam algumas coisas, mas na conversa falavam outras. E isso foi um problema bem grande, tá? Então, justamente. Então, esse ponto que a Renata traz, esse primeiro ponto, acho que talvez a gente dar uma iconizada, sabe? Já estou pensando aqui, eu sou muito visual, né? A gente dá uma iconizada nesses estágios, assim, colocando aquilo que a gente, vamos dizer assim, é legal ou não é legal, ou pode ser mais informal, não sei. Eu vou pensar nisso, peço até para o pessoal de back aí, o Renê e a Aline, me ajudar. A gente está gravando aqui, né? Depois a gente faz um debriefing disso para pôr no papel, mas eu acho que esse negócio que a Renata traz do quanto é formal, do quanto não é, né? É um bom ponto para a gente destacar, talvez de maneira iconizada, me ocorre aqui. Enfim, mas que tem mais uma coisa, Anderson, no modelo que eles estão começando a trabalhar, eles, assim, não é nem que não é formal, só que eles não passaram por esses passos bonitinhos nessa sequência. Inclusive, até quando o Laudisio fala que existem várias formas de aliança, eles estão fazendo uma modelagem de eixos diretores, se pode chamar assim. Quais são os papéis e responsabilidades deles nesse novo formato que eles estão trabalhando e se tem alguma diferença de remuneração, enfim. Mas não tem um acordo societário, é praticamente um acordo de aliança, se for essa terminologia para usar, entendeu? Então, legal. Até o que eu estou falando talvez existam modelos que eles não sejam assim tão encadeados de passagens dependendo da característica da empresa, né? Não é não é sequencial, é isso que eu tô falando, né? Legal. Ótimo. O Gabriel, acho que estava na vez, César, e eu já te passo. Eu só queria comentar uma coisa. Eu tenho uma visão em relação à governança e ao objetivo, ao propósito da governança, que, de novo, né, é uma concepção minha, não sei o que a gente está discutindo aqui, as terminologias, mas eu entendo governança como sendo uma questão realmente de sócios, e ela é muito diferente do que é gestão. Então, você pode ter diversos modelos de gestão dentro da companhia, ou seja, você tem
o executivo principal da empresa, você tem depois, né, todo o N-1 ali, quer dizer, todos os níveis hierárquicos, e ali dentro da empresa você tem um modelo de gestão, que é um pouco o que a Renata está falando. Ah, não, se está no contrato social, se não está, se tem... Mas aí é gestão. Eu acho que não envolve a governança, no sentido de que a governança é quem está fora da gestão, porque se todo mundo que for sócio tiver na gestão, não precisa de uma governança, porque todo mundo está ali, todo mundo está na gestão e tomando as decisões. Aí você precisa de uma estrutura de gestão, é diferente. A governança ela se faz necessária quando você tem pessoas que são sócios e investidores e que não estão na gestão. Então, como é que você faz essa comunicação entre a gestão, estamos nós aqui na reunião, tocando, compra, vende, faz, não faz, investe, não investe, vamos fazer o aplicativo, e quem está fora, que não está no dia a dia com a gente. Então, acho que, para a minha visão de governança, é essa comunicação entre quem está na gestão e quem é sócio ou investidor e não está na gestão. Então, talvez a gente esteja querendo misturar no mesmo modelo, no mesmo, né, mas será que não está misturado, duas coisas? Oi? Então, mas eu acho que o teu ponto é ótimo para a gente debater. Será que não está misturado? Será que a fronteira... Vamos pegar os casos de Covid agora, né? O que eu participei de board, que era quase que operacional realmente, né? De como é que nós vamos sair desse rolo, né? E aí foi muito a história do nariz dentro, mãos fora. Nose in, fingers out, né? É isso. Mas é uma bandeira da governança clássica. Será que ela ainda é válida? Entendeu? Então, a teoria... Aí vamos extrapolar para um... Perfeito. Não, e vamos extrapolar para coisas que eu e você temos discutido relacionadas à partnership, até por conta lá do IO e tal. O iFood tem 400 sócios, né? A XP tem outros 400. Tem meninos, esses caras eles estão na operação, né? O cara, às vezes ele nem está na gestão, mas ele é sócio, entre aspas, né? Então, eu acho que é ótimo esse teu ponto para nos provocar e dizer assim, puxa, será que a gente... Travou, Anderson. Anderson, acho que você travou aí um tempo, cara. Voltou. Não, eu estava falando que eu te interrompi, perdão, né? Mas, por favor, comente. Vocês estão me ouvindo agora? Beleza. Por favor, comente, mas eu não sei se a gente consegue endereçar isso, sabe? Aqui, né? Pelo menos de bate-pronto, assim, nesse modelo. Porque, assim, se você pegar o Board Canvas, o acordo de fundadores, o próprio caderno, o acordo de acionistas, contrato social e tal, pelo menos nessa linha aqui, ele me parece tocar mais a relação societária, menos a gestão. Mas que está confuso esse papel, não só as startups estão confundindo o nariz dentro e mãos fora, ou no bom sentido, né? Bagunçou um pouco, como o Covid também bagunçou, né? Então, não sei se a gente consegue endereçar, mas eu acho que é um ponto assim para ficar, peço o pessoal de back aí anotar, para a gente não tomar esse cuidado, né? Eu acho que isso é fundamental, cara. Isso é fundamental, porque assim, todo mundo que é investidor, né, pensando dos dois lados, pensando de quem está lá na gestão, do empreendedor, e pensando de quem é investidor. Quer dizer, o empreendedor, ele quer ter a liberdade, né, a autonomia de poder fazer as coisas, e ele tem que ter né, quais são as 4 linhas ali, da onde ele pode tomar a decisão e o que ele tem que passar, né, para um conselho ou para os seus investidores. Por outro lado, o investidor também, ele quer estar participando, ele quer contribuir, mas também, numa boa, ele não tem nem conhecimento nem tempo para estar lá na gestão. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da governança para empresas pequenas, startups e empresas inovadoras. Né? Numa grande empresa estruturada, num ambiente de negócios,
né, estável, se é que alguém hoje no mundo ainda tem um ambiente de negócio estável, mas pô, é uma coisa que funciona mais fácil. Então, eu acho que o lance da pandemia, o que você falou, ele veio trazer a instabilidade que é normal na nossa vida de empresa pequena, de startup, para todo mundo. Né? Legal. Como é que a gente implementa uma governança num ambiente desse? E que não dá para ter uma reunião por mês. O acionista, o investidor, não vai esperar um mês para saber o que está acontecendo. E aí, como é que faz? Qual é essa fronteira? Anderson, queria dar uma só um ponto, Ricardo. O Carlos está na vez. Já te passo, Ricardo. Fazendo um favor. Vai lá, Carlos. Então, eu queria repercutir a palavra do Gabriel e do Domingo também. Olha, ter gestão é ter domínio, é ter controle, é levar, é ter a rédea na mão, é levar para onde você quer. A governança é uma instância da gestão. O que a gente tem são instâncias diferentes. Então, a governança é uma instância da gestão. Então, é preciso a gente avaliar isso, porque há controvérsias nessa questão aí, né? Então, não tem... por exemplo, se a gente pegar o modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, qualquer que seja ele, o MEG ou de 1000 pontos, a gente vai ver que governança está dentro do critério de liderança do modelo de gestão. Então, é só pensar nesses aspectos. E aí eu quero ir para a ideia que o Domingos trouxe, que eu concordo, de cara já gostaria de dizer que concordo integralmente com ele. Em relação a esses primeiros blocos, eu vejo aqui muita prática, né? E olhando para o roadmap, o que eu percebo é que ele está muito mais próximo de um modelo de liderança do partnership, ou de orientação filosófica da liderança propriamente dita, né? Então, eu vejo essas questões, para mim, de forma muito clara, né? Quando a gente pensa em acordo de fundadores, caderno de governança, acordo de acionistas, contrato social, isso, na minha modesta avaliação, está muito mais para práticas de gestão, atendendo requisitos de um modelo de liderança para partnership, na minha humilde contribuição. Deixa eu ver se eu entendi, Toledo. Você está dizendo que quando a gente chega para modelos extrapolados de partnership, por exemplo, como é o caso da XP, ele vai deixando de ser uma coisa da altíssima gestão e da propriedade para começar a irradiar naturalmente, esses modelos preconizam isso, e para tocar aspectos de gestão. Não tanto de alto nível assim, é isso? É quase que, de outras palavras aqui, a gente está dizendo o seguinte: eu posso começar ali no canto esquerdo desse frame, uma relação talvez mais preponderantemente societária, e na medida em que eu evoluir, tiver que ampliar e irradiar isso para a empresa, a gente estaria tocando mais aspectos de gestão. Talvez a gente possa inferir por aí. E tem alguma razão, porque, por exemplo, uma das discussões clássicas do partnership é como que você faz para manter os caras motivados quando ele começa a perceber que, na verdade, ele não toma decisão nenhuma. Né? Né? Enfim, mas ok, eu acho que é um bom ponto aqui, a gente gravou essa tua contribuição e talvez valha até espelhar no enredo do nosso e-book a respeito disso, né? Querido Ricardo, eu sei que o Ricardo tem um ótimo modelo, o Ricardo tem uma empresa sensacional, gente, eu visitei a sede dele, para quem não conhece, está convidado aí, eu estou convidando vocês para ir lá. Claro, está convidado, amigo nosso. É isso aí. Eu queria só fazer uma pequena contribuição aqui, junto com o que o Gabriel estava falando, a gente vivenciar na prática lá essa visão do sócio ser gestor também, e ser acionista também, e senta no board, no conselho, e nós temos lá umas discussões homéricas sobre isso,
e chegamos a um ponto assim de ter que, e dentro dessa visão de não conseguir, é normal, é natural, né? Alguns não conseguem separar o chapéu de sócios e de gestores. E nesse momento a gente tem umas necessidades, às vezes, de fazer reuniões separadas com os conselheiros externos, separadas dos gestores que são sócios também, porque ali, de certa forma, a gente tem discussões estratégicas, né, e necessidades de melhorias e críticas a esse gestor que na hora ali não sabe estar só com o papel de sócio. Mas eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar, porque a gente acredita no modelo de partnership como um modelo que dá resultado, né? Então, acho que aprender isso na prática, né? Vivenciar esse exercício de como a gente consegue ter bons gestores, bons sócios, às vezes separando no que é uma reunião de gestão, o que é uma reunião de conselho. Então, essa filosofia do partnership, a gente tem que por exemplo, lá na nossa empresa, a gente, né, fez transformações do modelo societário para poder se transformar num modelo de partnership, e esse modelo teve sucesso e foram se criando spin-offs, startups dentro do próprio negócio. E ali a gente tem essas necessidades, né, de já nascer com esses princípios, mas ainda está arraigados nos princípios da empresa-mãe, que ainda tem um modelo diferente. Então, eu acho que esse exercício, esse aprendizado na prática, que é a grande dificuldade. Então, eu estou compartilhando isso, que imagino que outros também tenham essas dificuldades, porque cada empresa tem um modelo próprio, né? Ele vai se adaptando na medida que as coisas vão acontecendo. E o teu caso, ele é muito legal, desculpa falar dele, mas se você me permitir, para todos, porque a empresa do Ricardo é uma empresa de construção civil, gente, né? É super moderna, né? Ele milita muito dentro do segmento de construção sustentáveis e tal. É um cara que eu passei a admirar aí por essa luta, né, de novos modelos de construção, cidades inteligentes, etc. Mas o que é legal é que, no limite, ela é hard, né? Ela é uma empresa bem convencional, você faz construções, né, Ricardo? E porque quando a gente fala do modelo de partnership do iFood, da XP, né? Ele não o produto da empresa, né? Ele não é, ele é software, né? Ele está no ar, né? E aí, no teu caso, não, eu acho bastante interessante, porque no teu caso é economia real, né? E você conseguiu implementar isso. Muito legal, deve ter vários aprendizados aí, cara. Obrigado. É isso mesmo. Você imagine, hoje a gente está posicionado em 6 estados diferentes, e cada estado a gente tem uma nova filial, começando na prática, não podendo ter os mesmos erros, né, que a gente tem aqui dentro da sede. Então, agora, essa extrapolação desse modelo societário para outros estados é o que a gente está vivenciando, né? Como é que faz essa expansão com sócios regionais que consigam se adaptar ao nosso modelo daqui. Tem sido um grande desafio aí. Interessante. E você veja, eu estou relembrando uma das minhas experiências ou insights. Opa, vazou um áudio aí. Uma das minhas experiências ou insights, quando eu montei a minha empresa em 2010, né, e eu ficava brigando, meu sócio tinha 20 anos a mais que eu, e eu ficava dizendo que todo mundo tinha que ser sócio e tal, né? E não tinha exatamente esses nomes bonitos aí. O modelo de partnership já existia, né, mas não estava difundido. E uma das minhas inspirações e de uma das defesas que eu acabei fazendo para meu sócio, que emplacou, foi a inspiração do modelo de construção. Porque, se eu não me engano, Ricardo, né, cada prédio, por exemplo, de uma construtora é um CNPJ, né? Certo? E ali você atrela a essa CNPJ... Isso, inclusive o passivo trabalhista, né, fica ali, fica naquele CNPJ ali, né? Então, o que eu fazia na minha época, da minha empresa, foi montar
vários CNPJs lá em 2011 e tal, por cliente que nós tínhamos e tal, e aí a turma que estava ali, mas realmente, como você falou, ainda é difícil ter um modelo prático, né? Legal. Gente, a gente acabou, acho que ganhando tempo aqui, né? E era para ser uma rodada dupla, mas eu acho que a gente ganhou tempo aqui nessa discussão do Partner Roadmap. Eu não vou puxar a atualização do Board Canvas, acho que a gente pode fazer uma nova agenda futura, então para quem tiver interesse se engaje, porque de fato acho que a gente tem essa flexibilidade e se a discussão estiver pegando aqui, é mais salutar até a gente esgotar, né? Para poder avançar no modelo. Então eu me permiti aqui, se vocês concordarem, não deixar rolar mesmo, que eu acho que estava muito interessante os insights de todos aqui. Eu só queria, nessa parte final, falar ainda do Partner Roadmap, né? Mas explicando essa parte de baixo aqui, e eventualmente também para críticas e sugestões de vocês, né? Então eu pensei em criar uma dimensão ali embaixo que ela fosse assim, tudo bem, a evolução, os nomes que a gente quiser dar em cima, a organização que a gente quiser dar, ele tem uma perspectiva. Até esse desmembramento, ou talvez estamos criando hoje, inaugurando uma outra faixa aqui, né? Que é a faixa de práticas e a faixa de modelos, como o Domingos sabiamente apontou. Mas eu tinha criado essas outras duas faixas aqui de baixo, que é a visão pelos sócios, digamos, melhor dizendo aqui, né? Os sócios, quando ele olha para esse tipo de prática ou de modelo, né? Ele tem que percepção, né? Então, a percepção que eu coloquei ali, se vocês concordarem ou quiserem criticar, é que no começo é uma visão que aquilo é intimista, né? Eu estou discutindo valores, princípios, expectativas e tal, então aquilo é muito íntimo, né? Então foi o nome aí, não sei se é bom ou é ruim, mas o nome que a gente apontou. Na medida que eu avanço com isso, né, eu tenho uma perspectiva de alinhamento, né? Então eu começo a perceber algumas sinergias e tal, então foi esse o nome que a gente deu. Esse é o sentimento, a visão que sócios discutindo isso nesse estágio começam a perceber nessa evolução. A partir do terceiro ali, a gente percebeu o seguinte, puxa, isso começa a ecoar transparência, né? Não só na relação societária, mas também para outros stakeholders, e, enfim, né? Então, eu acho que na medida que você tem um acordo de acionistas, você tem um contrato social, né? Aquilo está formalizado, tal, automaticamente você tem passos em relação a ter assim mais transparência e tal. E por último, né? Sejam tokenização do trabalho, né? Partnership, alianças, como a gente quiser chamar aqui, eu acho que ela começa a gerar assim um sentimento, né? De engajamento, né? Então mesmo o sócio de 21 anos lá da XP, ele se sente ali, né? Ele tem essa visão de engajamento, né? Enfim, acho que me parece ser aí uma forma. Então, fica à vontade aqui também de vocês apontarem, criticarem, né? Esse modelo aqui, tá? Esses temas. Por último, uma visão interna, né? E principalmente uma visão também dos investidores. Aqui é E, né? Não é visão interna, uma visão dos investidores, ou seja, além dos sócios, uma visão. Qual é a visão que se tem a respeito desses modelos ou dessa evolução desse roadmap, né? Então, uma primeiras palavras que me vieram assim foi de que, puxa, se vocês me ouviram? Me ouviram bem? Tá. Como investidor de startups, hoje, no fundo, no Goods Capital, eu peço para o cara preencher o Board Canvas, para eu entender e avaliar o quanto esses caras estão alinhados como sócios. Porque, para mim, na minha tese, é muito importante isso, lá dentro dos investimentos que nós fazemos, né?
veja, se a gente está falando de que isso é interessante e o cara me apresenta isso, para mim eu vejo que essas discussões nesse comecinho são um diferencial. Por isso que eu coloquei aqui, puxa, se alguém me apresenta isso é um diferencial, né? Se avança um pouquinho mais, ela é obrigatória, né? Ou seja, eu tenho que ter um acordo, né? Quando chega nessa fase aqui, me perdoe, aqui tem um esse item aqui escapou aqui do rascunho que eu fiz, tá? Esse aqui foi lá para cima, então aqui não tem. Eu tô falando só disso aqui. Então eu saio de uma visão de que aquilo é um diferencial para uma coisa assim, cara, desculpa, é obrigatório, né? Tem que ter, não tem jeito, né? E quando eu chego lá para tokenização, partnership, alianças, talvez eu não encontrei uma conotação melhor aqui. Talvez seja essa perspectiva de que aquilo é alternativa ou é uma possibilidade, é uma aplicabilidade, né? Vai funcionar para determinado tipo de empresa, para outras não, né? Entendeu? Então, acho que talvez falte um termo melhor aqui para representar isso. Mas me parece que num eixo aqui, eu tenho esse meio aqui, né? Talvez escorregando um pouquinho para cá, talvez escorregando um pouquinho para cá, não sei. Né? Talvez possa ser um gradiente de cor aqui, aonde eu tenho um centro, quase centro ali à direita, né? Que é obrigatório, né? E antes, se eu olho para uma empresa jovial, early stage, e os caras têm esse nível de discussão, eu acho um diferencial, né? E se lá na frente essa empresa ela tem modelos mais sofisticados, né? Talvez aqui uma outra palavra pudesse ser sofisticação, não sei se é uma boa palavra, né? Mas eu vejo com esses olhos. Eu olho e se eu vejo uma startup hoje e vejo que ela tem modelos de partnership ou modelos de tokenização e de relações mais sofisticadas, puxa, que sofisticação, né? Da composição e do modelo societário. Gente, é só assim, estou inferindo aqui, né? Estou apontando, então está sob críticas, a gente vai evoluindo, vai amadurecendo. Eu acho legal, eu sempre nos modelos eu fico pensando assim, as lentes de outros stakeholders olhando para o modelo, né? Eu acho legal essa visão, né? Ou seja, se eu sou sócio, eu estou olhando para essas coisas com que tipo de visão, com que tipo de lente ao evoluir essa visão. E se eu sou stakeholder externo, por exemplo, ou mesmo internos, mas que não estão diretamente relacionados à questão societária, como é que eu olho para isso, né? Então, é um pouco por aí a proposição aqui. Sugestões? Nelson, pode pagar R$100 aí, debita aqui no QR Code e pode falar, daí está liberado para falar. Chegou aí já? Os 100? Veja aí. Já, não, é automático. A hora que você entrou no coisa, a gente hackeou tudo, já é Gold deal. Isso aí. Interessante, eu estava aqui ouvindo todos vocês conversarem e uma coisa que eu sempre passo aí para as empresas que eu tenho trabalhado é que a governança é tão importante que ela devia ser exigida, uma mínima estrutura de governança quando você fosse registrar a tua empresa na junta comercial. Por quê? Hoje, olhando, vamos dizer, a situação atual para trás, né, o porquê que as empresas dão certo, o porquê que elas não dão certo, né? 80% das situações é porque elas resolveram mal os problemas lá na origem. E a maior parte dos problemas acontece por falta de alinhamento dos sócios. Então, eu estou entendendo aqui que nós estamos queimando fosfato, estudando aqui uma forma de orientar essas empresas novas e esses empreendedores a não cometerem alguns erros que eles não estão percebendo naquele momento que eles estão formando as empresas. Então, se a gente está pensando em ter um e-book sobre o Partner Roadmap, independente de como ele vai ser montado aqui, nós vamos ter questões fundamentais a orientar a turma, né,
que a partir do Board Canvas, que eu acho que ele hoje está com um modelo muito bom, já abrange bastante coisa, praticamente tudo, para o início, de alinhamento, de pensamento. Ali se está questionando o alinhamento das pessoas que estão se envolvendo naquele negócio. Mas a gente tem que ir dizendo, ó, tome tais cuidados, ou em tais níveis você já vai vendo tais preocupações. Porque o que vai acontecer depois? Vai começar a acontecer conflito de interesse, a questão de não entender muito bem a distribuição da remuneração, né? Então, são pontos que, se a gente pudesse listar, dizendo, ó, nessas fases, por favor, não esqueçam disso aqui, isso aqui é fundamental para o teu futuro, né? Muito bom. E separar um pouco também o que acaba sendo acordo de sócios ou de fundadores, de acionistas, do que um protocolo de relações familiares também. Porque você separando um pouco o que é muito mais da relação da propriedade do que da família, você acaba separando também elementos que são importantes serem separados. Então, no primeiro momento, você vai ter que olhar muito mais acordo de sócios ou de fundadores do que protocolos familiares. Mas, na evolução, você vai ter que tocar em alguns pontos que são fundamentais, que vão evitar futuros conflitos de interesse. Então, acho que a linha mestra aí, eu acho que é essa, tá? Nós temos que estar sempre com essa linha das boas práticas de governança, né? E Sim. entender o que é boa prática em determinados momentos. Mas, certamente, boas práticas levam a empresas e sociedades melhores, e relações Sem melhores dúvida. entre os participantes. Muito bom. Acho que esse insight foi muito legal, de trazer os pontos chaves, né? Eu acho que isso vai dar para tangibilizar muito, assim. A gente também, né, não ter exemplos a cada uma dessas etapas aqui, acho que é muito legal. Ótimo insight, Nelson. Vamos colocar isso sim. Querido Domingos, já pagou R$100 da outra vez, então tá liberado. Já te mandei por antecipação uns R$1.000 aí. Pré-pago. É isso aí. Bom, vamos lá. Eu gostei muito do último bloco, diferencial obrigatório alternativa com a visão interna e dos investidores. E eu só arrumaria aquela última palavra, alternativa. Se um é um diferencial e do meio obrigatório, a inovadora, ou o nome que vem a ser dado para o último bloco, seria uma evolutiva, é uma forma de evolução. Não é uma alternativa, é uma evolução. Tá? Ótimo. Eu colocaria. E na linha anterior, intimista, alinhamento, transparência e engajamento, sim, a primeira é intimista, o último é engajamento, mas alinhamento e transparências, eles cruzam tanto a segunda coluna como a terceira coluna, modelada e formalizadora, porque o acordo de acionistas também alinha, o contrato social também alinha, o acordo de fundador também da transparência. Esses dois aí, eles cruzam, os dois, tá? Seriam as duas observações apenas. Não, bem colocado. Eu acho que pode ser um gradiente aqui, né? Na visão gráfica, né? Ótimo, gradiente. Muito bom. Cara, vai sair um e-book chique aqui, hein? Nossa, mãe do céu, com esse board aqui de masters aqui. Gente, é isso que eu fico muito feliz, assim, de ver em cada coisa, em cada elemento que a gente está conseguindo apontar, assim, né? E principalmente com bom humor, né? A gente, no final do dia, como o Nelson diz, né? A gente tem que distribuir felicidade, né? Certo? Domingos também fala isso. Então é isso, acho que me dou assim super. A gente acabou concentrando no Partner Roadmap, não tem problema, já pivotamos aqui, já falamos dele, marcamos o Board Canvas para uma outra sessão, mas foi muito rico. Então eu vou internalizar aqui com o time GoNew, vamos evoluir, vamos criar uma nova versão disso.
e aí a gente circula isso para sugestões de vocês. Aí já vai ser assim um boneco realmente do e-book, tá? E aí vocês, por favor, já vão constar lá, o pessoal já colocou aí, já relacionou os nomezinhos de todos vocês que estão aqui. Outros masters que vierem também a colaborar serão bem-vindos, e juntos a gente, em brevemente, aí publica essa questão aí. O Anderson, Vera, bom Vera. dia, tudo bom? Tudo bom. Não, eu só queria... Tudo, e aí? Eu queria entender aqui, eu até perguntei no chat, por que no caderno de governança a gente não tem as PMS? E nem no partnership? Então, você sabe que esse é um super desafio, né? Eu acho que... Primeiro, eu sou super fã do caderno ali. Eu acho que no caderno, o caderno veio depois, né? Do meu livro, né? O meu livro eu escrevi em 2017. Ele foi lançado em 2018. E quando o Max, que é o nosso professor, né? Ele liderava a comissão e a gente se encontrou no Cubo, tal. E eu sou muito grato a ele, assim, dele ter me convidado para a comissão lá, tal. Hoje o Marcelo está lá, né? Marcelo Venturi, que está aí com a gente, está lá na comissão também. Uma das coisas que eu... Primeiro, então, de bate-pronto, assim, eu sou fã do caderno, acho que ele evoluiu o meu livro, embora eu fui voto vencido na questão lá da forma de cortar o bolo, mas é uma diferença nobre, né? Agora, assim como o meu livro, assim como o caderno, ele não consegue abraçar tudo de bate-pronto, né, Vera? Não tem jeito. Então, eu já fui desafiado pelo pessoal do Sebrae, por exemplo, e está nas minhas pendências de fazer, transformar o Board Canvas, a linguagem do Board Canvas, para o modelo PMS, tirando o Start to Ps dele. A versão 2.2, que é a versão atual de download do Board Canvas, ele já saiu bastante. Ele já tirou esse Start to Ps aí da coisa. Mas mesmo assim, ainda tem termos em inglês, né, sabe? Ainda ele não tá, porque o cara da pequena e média empresa, e eu sei porque eu fui cara, tem que ser um negócio absolutamente simplão, né? Sabe? Principalmente no nosso Brasilzão aí, né? Então, você tem super razão. Eu acho que todos os modelos, seja o meu livro, por exemplo, é absolutamente chato e intragável para um cara de pequena e média empresa, né? Que ele é a minha dissertação de mestrado com alguns tapas ali para deixar menos chato, mas eu não consegui muito, não. Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir, tem que simplificar. Eu estou pensando nisso sob o ponto de vista do Board Canvas, sabe? Acho que as próximas evoluções do Board Canvas tem que... Até o nome, talvez a gente tenha que ter um e-book diferente, porque o próprio nome, ele não... Ele afasta. Ele não é uma coisa muito sofisticada, né? Então, porque eu vejo aqui o Board Canvas e o caderno são peças que orientam para você formalizar a governança, que muitas vezes vai ser formalizado no acordo de fundadores, de sócios, de acionistas. Então, orientador, outro é formalizador, né? É verdade. É isso mesmo. Agora, aqui, esse modelo, ele não tem problema nenhum nascer nesse e-book, acho que o teu ponto é ótimo, né? Ele não tem problema nascer já com essa amplitude, né? De tentar ao menos ser sofisticado, de ser o mais simples possível, né? Acho que a gente pode pensar nisso, né? Pelo menos para que a visão geral aqui que a gente está desenvolvendo agora, ela seja interessante não só a startups, mas a pequenas e médias também. Tá bom? Beleza. Obrigado pelo ponto, né? Deixa eu ver aqui as outras. Domingos, excelente discussão, tem que ir, beleza. Super, a Helena também já saiu, então todo mundo aí foi abandonando. Tudo bem que eles pagaram os R$100, então tá bom, eles podem fazer. Gente, muito obrigado, né? Vamos encerrando aqui, antes que a gente fique só. Nelson, Gabriel, né? Fiel escudeiros aí. Querida Vera, que tá lá também no nosso C2I, né, Vera? Super legal lá. Laércio, que eu tô com vergonha de olhar para ele aqui, porque eu tô devendo a reunião com ele.
Doutor Marcelo Venturi, ele desde que ele foi para o Vale, ele ficou com a gente lá em dezembro, ele ficou com esse wallpaper aí, chique, bonito. Aliás, eu não sei, esse anúncio não está para todo mundo, só para as últimas turmas, já tem novas datas aí do Vale, maio do ano que vem, China também. Espero que a gente saia dessa eu sou suspeito, mas eu recomendo. É verdade. Anderson Andrade pintou por aí também, Adriano, legal. Daniel Catani, grande amigo, companheiro de board. Renata, Tarsila, Sheila também apareceu, legal. Pessoal, super abraço, a gente pegou e fez aqui uma evolução, então, para quem chegou depois, e todos juntos vamos estar participando aí desse artefato novo aí, que vai mudar a história do alinhamento de sócios no Brasil. O link desse vídeo vai estar onde, Anderson? Nós vamos publicar lá em GoNew, tá? Vamos publicar lá em GoNew. Mas dentro da nossa turma a gente acessa os links? Sim, é aberto inclusive ao público externo, e eu coloco tudo nas redes sociais, tá? A gente coloca lá. E aí, Anderson, vamos bombar nas mídias sociais, assim que o link estiver disponível, a gente compartilha isso. Se cada um aqui compartilhar com seus respectivos ecossistemas, é imbatível. A gente chega a milhões. Olha aqui, ó. GoNew não paga ads. GoNew nós não impulsionamos, nós nos impulsionamos. Beleza? Esse é novo, hein? Isso aí. Forte abraço, galera. Obrigado.